Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Antes de qualquer coisa, se você gostar do vídeo, dá um joinha, deixe seu like aí. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, ativa o sininho e assim por diante. Lembrando também que, né, na nossa página eu tenho colocado as ministrações que fazemos na igreja, enfim. Bom, eu quero ler um texto que está em Oséias, capítulo 4, verso 6, que diz o seguinte: O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Bom, esse texto ele mostra claramente que o povo de Deus muitas vezes é destruído pela falta de conhecimento. E a falta de conhecimento não passa só pela falta de conhecimento bíblico, mas também a falta de conhecimento das suas responsabilidades, dos seus direitos, do contexto histórico que ele está inserido e assim por diante. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos vivendo um momento que todos nós estamos de alguma maneira paralisados, tendo que tomar determinados cuidados e tendo que praticar esse afastamento social, né? Mas, no bojo de todo esse contexto, algumas coisas muito estranhas estão acontecendo. Não é que vão acontecer. Não é teoria da conspiração. A primeira coisa que eu quero abordar é a questão da liberdade individual, né? Porque a nossa Constituição diz que todo cidadão tem o direito de ir e vir. Então, por exemplo, eu, na minha família, ou pelo menos próximo a mim, eu não tenho ninguém no grupo de risco. Eu tenho tias que têm acima de 60 anos, então obviamente não vou visitá-las nesse momento. Eu tenho irmãs que têm problemas pré-existentes de respiração, mas eu não vou visitá-las nesse momento. E dentro da minha casa e algumas pessoas que eu convivo também não têm nenhuma doença pré-existente e também não estão na faixa etária de risco. Então, obviamente, eu não tenho por que estar preso dentro de casa. E algumas outras pessoas talvez estejam na mesma situação que eu. Agora é óbvio, se você na sua família, na sua casa, você tem pessoas de uma certa idade ou com doenças pré-existentes, o mais lógico é realmente praticar o isolamento. Então a minha liberdade individual de escolha daquilo que eu considero ser correto ou não, eu não estou podendo exercer. Porque perceba, por exemplo, na minha igreja, eu tenho pessoas acima de 60 anos e tenho pessoas com complicações ou doenças pré-existentes. Qual é a minha orientação para elas? Mesmo que a gente volte a uma normalidade, espera algumas semanas, segura mais um pouco, até tudo isso realmente se resolver, e aí sim você volta a congregar na igreja. Ponto. Outra coisa que está acontecendo não basta você fazer uma busca rápida no Google, apreensões em empresas sem nenhum tipo de negociação, sem nenhum tipo de aviso prévio. Governos estão chegando em empresas, aconteceu aqui em Cotia, aconteceu em outros lugares, tomando os seus equipamentos, como aparelhos respiratórios, outros insumos e assim e por diante, não estão pagando, não estão avisando previamente e muitas vezes sem um mandato judicial, fazendo apreensões administrativas. Sendo que o governo federal ele tem negociado, tem pago as pessoas, mas os governos estaduais e prefeituras, e aqui não é A, B ou C, em muitos lugares tem acontecido esse tipo de situação. E aí, vem alguns governadores e diz que a indústria não pode parar, mas o comércio não está funcionando, o caminhoneiro não tem como descarregar toda essa questão. Nesse bojo, tem uma coisa que talvez seja, na minha opinião, uma das mais graves, que é o quê? Alguns governos, como o governo do Pará, o governo de Pernambuco, estão fazendo rastreamento de celulares. Então, por exemplo, Pernambuco, no Globo saiu que 700 mil celulares, já no UOL falava de 800 mil celulares
estavam sendo rastreados pelo governo estadual para que se soubesse se eventualmente eles estavam praticando algum tipo de negociação formulando, né, alguma carreata, coisa do tipo, para que se houvesse algum tipo de aglomeração, eles pudessem ser alcançados, localizados e eventualmente presos. Inclusive, no Pará, você pode procurar na internet, o governador do Pará, ele até tira uma foto e faz um pronunciamento, um vídeo e posta uma foto também, com alguns comandantes bem fortes, bem parrudos, né? Ameaçando, dizendo, olha, se você insistir, você será preso. E isso é muito grave, porque uma das coisas que nós cristãos sempre lutamos é pela liberdade individual. Inclusive a reforma protestante, ela foi muito importante para a liberdade individual das pessoas, inclusive a liberdade religiosa, mesmo em relação às outras religiões. E se você partir do bojo da ideia inicial do protestantismo, foi justamente quebrar esse paradigma de autoritarismo sobre o cidadão, sobre o indivíduo, e trazer a liberdade de individualidade. E mesmo que o todo de um grupo diga que aquilo está errado, você tem a liberdade de pensamento de contrariar até mesmo aquele grupo. E aí, quando eu vejo esse tipo de notícia, nós estamos correndo um risco muito grande, porque qual é a garantia que isso tudo passando, esse tipo de coisa não continuará acontecendo? Porque a nossa liberdade está em jogo agora. E aí nós chegamos numa outra questão que, dentro desse contexto todo, está se criando um mecanismo para que as pessoas, de alguma maneira, dependam do Estado. O empresário dependa do Estado, o cidadão comum, o trabalhador dependa do Estado. E, na minha concepção, se você me perguntar, eu sou conservador nos costumes e liberal na economia. E isso é um socialismo forçado. Aí alguém pode dizer, lá vem você com essa história. Não é. Porque quando eu faço do Estado um Deus no qual eu dependo, isso é um socialismo. E é uma forçação muito grande, porque qual a garantia que eventualmente tudo isso passando, essas coisas não permaneçam como algo obrigatório que fique, para que as pessoas fiquem dependentes do Estado. Eu lembro, muitos anos atrás, quando criou-se o Bolsa Família, eu acho que ele tem que ter um tempo de contribuição até que o cidadão ele consiga andar com as suas próprias pernas. Que um empresário saiu daqui, foi para o Ceará, chegando lá na cidade, ele ofereceu 2.000 empregos e ninguém queria um emprego porque não poderia ter carteira assinada. E isso é um risco muito grande. Se nós queremos ser um país de primeiro mundo, nós temos que começar a investir no ser humano para que ele cresça, para que ele ande com as suas próprias pernas. E por fim, chega numa das coisas que para mim é a mais séria para nós como cristãos, e aí eu chamo a atenção de você, pastor. Você é meu amigo de ministério, meu companheiro de ministério, amigo de batalha, porque se diz muito sobre pastores, mas eu sei que 99% dos pastores são homens sérios. Eu sei de pastores que passam até fome para poder se manter no ministério. E o texto está dizendo aqui, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. O conhecimento não é só em relação à Bíblia, nós temos que contextualizá-la. E Jesus, ele sempre trabalhou, ele sempre lutou pelos mais necessitados. E a maioria das nossas igrejas são pessoas necessitadas, pessoas que dependem de um trabalho, de um emprego. E esse trabalho, esse emprego, mesmo o pequeno empresário, está em risco. E dentro desse contexto, está acontecendo o quê? Eles estão privando a nossa liberdade de culto, a nossa liberdade religiosa. O que você está falando, Ronaldo? Que tem que ter culto aberto? Não. Mas que tem que ter a possibilidade de a gente entrar na nossa igreja, se for o caso, manter a porta aberta, sim, e fazer o nosso culto online primeiro, pelo menos nesse momento.
Só que em muitos lugares, muitas prefeituras, muitos estados, a polícia, por ordem dos seus governantes, está entrando, ou fiscais, está entrando nesses cultos, mandando fechar e mandando até mesmo prender pastores e padres. Tem vídeos aí de padres no meio da missa, ele tendo que parar o que está fazendo, tendo que parar a missa. E o camarada dizendo, olha, ou você para ou eu vou te prender. Pastores na mesma situação. Ontem, por exemplo, eu estava pregando e tem uma janela atrás do altar e fica para a avenida nessa janela e uma unidade móvel da PM aqui de São Paulo parou ali. Eu falei, pronto, ele só falta ele vir aqui querer encrespar. Mas a porta estava fechada, eu estava com duas pessoas, minha esposa e o meu auxiliar lá dentro fazendo culto comigo e eu transmitindo online. E aí, quando a gente começa a perder a nossa liberdade, aí a pergunta que eu faço é o seguinte, qual é a garantia de que isso não vai permanecer? Qual é a garantia de que não haverão restrições? E para eu finalizar, hoje, o presidente da OMS, ele fez, eu até compartilhei no meu Facebook, no meu Instagram, ele fez um pronunciamento onde ele diz que esse tal de lockdown, ele tem que ser revisto em alguns países. Porque tem gente que precisa comer no dia, trabalhar no dia para comer no próprio dia. Eu vou deixar aqui um link no canal, de um outro canal, de um rapaz que ele tem um canal chamado Canal do Negão. E ele trabalha, ele tem um ferro velho. E ele diz, olha, tem pessoas que são sérias, que dependem de ferro velho, que passa nos prédios recolhendo e que precisam vender no dia para comer no dia. Elas têm muita coisa que elas estão pegando, porém elas estão necessitadas porque elas têm o produto, mas não têm o ferro velho para vender e eu não posso comprar, porque se eu abrir e comprar, eu posso perder o meu alvará, porque o governador do estado ou o prefeito de São Paulo, no caso, ele ameaçou, quem abrir pode perder o seu alvará. E aí automaticamente o cara não pode trabalhar. Então, talvez chegou a hora de nós começarmos a rever, porque a ordem que se dava, que a orientação, né, é contrariar o presidente, e aqui eu não estou defendendo ele, seguir tanto governadores, prefeitos, a própria justiça, a orientação qual era? Siga as orientações da OMS. Pois é, o presidente da OMS hoje diz, está na hora de os países reverem os seus posicionamentos com relação ao lockdown. Perceba, aqui eu não estou defendendo ninguém, não estou defendendo político, eu estou defendendo a liberdade individual, que foi algo que sempre o Evangelho lutou e sempre vai lutar. Jesus sempre trabalhou pelos necessitados. Ele sempre foi favorável àqueles que são invisíveis na sociedade. Hoje eu passei no calçadão, muitas pessoas que talvez tinham de alguma forma comer, porque eu sei que muitos comerciantes, donos de padaria, de restaurante, acabam dando comida para essas pessoas de rua. Elas não têm ninguém para poder vê-las, para poder assisti-las. Muitas vezes a prefeitura não vai fazê-lo. E aí o que nós fazemos? O que nós como igreja estamos nos posicionando? Então a gente tem que começar a ter posição, começar a ter, desculpa a expressão da palavra, sangue na veia, para ter posicionamento, não ter medo. Eu sei que muita gente vai me criticar, mas não ter medo de se posicionar. Meu pai sempre disse uma coisa para mim, filho, tenha uma posição, tenha opinião, não ande pela cabeça dos outros. Analise tudo e considere, e é o que eu estou tentando fazer nessa situação. Você pode não concordar comigo, mas tudo que eu falei, pesquisa, é o que eu tenho falado para você, pesquisa, vai atrás, que você vai perceber que tudo que eu estou falando aqui é verdade. E que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus possa nos guardar de todo o mal. Eu sei que os tempos são difíceis, mas eu sei que Deus, como eu ministrei ontem, Ele continua sendo conosco, porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Tá bom? No final desse vídeo, pesquise, pense e veja. Deus
talvez está usando desse momento para nós como igreja tomarmos uma posição e começarmos a ter uma outra situação diante da sociedade, porque foi o que a reforma protestante fez no seu tempo, e talvez seja esse tempo que a gente tenha que pôr a cara para bater e nos posicionarmos como igreja em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe vocês.